E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo bombástico do nosso canal. E olha só, cidade de São Paulo volta ao esquema tradicional de rodízio e Bruno Covas anuncia nessa manhã de domingo a retomada do rodízio tradicional de carros na cidade. A partir de hoje, segunda-feira, dia 18, vamos publicar na edição extra do Diário Oficial deste domingo, a retomada do rodízio a que estamos acostumados, afirmou em entrevista coletiva. Olha só, galerinha, estamos começando aqui um bloco de notícias, tá bom? Então eu vou pedir que vocês se inscrevam, ativem as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando aí na web, tá certo? Aqui muitas informações acabam de chegar para a gente, tá bom? Dentre elas, de Bolsonaro, com o aval do Congresso, o governo vai barrar socorro a quem vai processar a União. Olha aí, tá bom? Atletas se mobilizam para derrubar veto de Bolsonaro ao auxílio emergencial. Ampliação do uso de cloroquina pode provocar mortes em casa, diz Mandetta. Com a escalada da pandemia, Brasil já é o segundo lugar dos países com mais mortes diárias. E aqui, a cidade de São Paulo volta ao esquema tradicional de rodízio hoje. De acordo com Bruno Covas, a medida ampliada e mais restritiva não teve o efeito esperado no índice de isolamento da cidade, que se manteve abaixo do esperado. Houve apenas uma pequena melhora. Ele afirmou, comparando os números de sexta-feira, dia 8, aos de sexta-feira, dia 15, houve um aumento de 2% percentuais, passando de 46% para 48%. O rodízio ampliado entrou em vigor na última segunda-feira, mas não abalou com intensidade os índices de isolamento da cidade. Olha aí, pessoal, já Bolsonaro, o governo federal vai excluir o programa federativo de enfrentamento ao coronavírus. Aqueles estados e municípios que tenham ajuizado ações na justiça contra a União por motivos relacionados à pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Olha aí, outra também informação muito importante que acaba de nos chegar aqui é que desempregados, familiares de presos, os excluídos por engano do auxílio emergencial de R$ 600. Tem novidades aqui também com informações exclusivas até o final desse vídeo. Então, todo mundo muito atento aí, tá certo? Olha só, o próprio Congresso deu respaldo para a iniciativa do Poder Executivo a partir da aprovação do PLP 39/2020 na Câmara e no Senado. O texto foi assinado na última quinta-feira, dia 13 de maio de 2020, resta a sanção presidencial. O projeto é de autoria do Senado Antônio Anastasia, PSDB, de Minas Gerais, e autoriza o governo federal a bloquear verba de socorro aos entes federados que tenham ações judiciais contra a União, motivadas pela pandemia. Ou seja, os entes da federação precisam renunciar aos processos. O montante total é de 60 bilhões de reais. Olha só, outra informação, os atletas se mobilizam para derrubar o veto de Bolsonaro ao auxílio emergencial. O veto do presidente Jair Bolsonaro à inclusão de profissionais ligados ao esporte na lista dos beneficiados pelo auxílio emergencial de R$ 600 durante a pandemia do novo coronavírus causou revolta nos atletas e para-atletas. Eles se mobilizaram para tentar reverter a decisão. A sanção foi publicada na última sexta-feira no Diário Oficial da União. O presidente vetou a ampliação do benefício para os profissionais informais que não estão inscritos no cadastro único. O Congresso Nacional esperava profissões que estariam aptas a receber os R$ 600 do governo federal, como os profissionais que trabalham com esporte. Mais de 50 categorias de trabalhadores informais de baixa renda ficaram sem receber o dinheiro. Apenas a inclusão de mães menores de 18 anos permaneceu e não recebeu o veto. Na justificativa para barrar as alterações, o governo disse que a proposta de lei feria o princípio da isonomia
por privilegiar algumas profissões em detrimento de outras. O Executivo informou também que o Congresso não especificou qual seria a origem da verba, nem o impacto do aumento das despesas nas contas públicas, com a decisão prejudicial aos atletas e para-atletas. O Sindicato de Atletas de São Paulo criou um abaixo-assinado contra esse veto. A entidade diz que não irá se calar diante dessa decisão e prometeu que vai lutar para que o maior número de assinaturas chegue a Brasília. A lei entrou em vigor com a sanção e os vetos terão de ser assinados pelo Congresso, que tem 30 dias para deliberar sobre o veto de sua votação. Os parlamentares podem manter ou derrubar a decisão de Bolsonaro. É preciso de a maioria absoluta na votação, a derrubada do veto presidencial e a alteração legal, sem concordância do governo. Portanto, são necessários 257 na Câmara e 41 no Senado. No projeto de lei da PL 873 de 2020, é de autoria do senador Radolfo Rodrigues, Rede AC. A ampliação da lista de beneficiados só foi discutida recentemente para não atrasar a discussão do auxílio emergencial. Durante a tramitação no novo projeto do Senado, o texto recebeu a emenda que inclui atletas e outros profissionais que trabalham com esporte, de autoria da senadora e ex-jogadora de vôlei Leila Barros. Pois é, pessoal, e olha só, a ampliação do uso da cloroquina, segundo Mandetta, pode provocar mortes em casa. Vejam só as informações que acaba de nos chegar aqui, tá? O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que a ampliação do uso de cloroquina para pacientes com quadros leves do novo coronavírus pode elevar a pressão por vagas em centro de terapia intensiva e provocar mortes em casa por arritmia. Olha aí, ó, uma informação super importante que não vinha sendo divulgada e agora vem tudo à tona. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o Mandetta ressaltou que resultados iniciais de estudos que recebeu ainda no governo do presidente Jair Bolsonaro sem partido já indicavam riscos no uso do medicamento. Começaram a testar pelos quadros graves que estão nos hospitais. Do que sei dos estudos que me informaram e não concluíram, 33% dos pacientes em hospitais monitorados com eletrocardiograma contínuo tiveram que suspender o uso da cloroquina porque deu arritmia que poderia levar à parada cardíaca, explicou a Folha de São Paulo. Para o ex-ministro, a pressão de Bolsonaro pelo cloroquina é uma tentativa de estimular o retorno das pessoas ao trabalho. No entanto, Mandetta afirma que o país atravessou até o momento apenas 1/3 da crise e deverá ter pelo menos mais 12 semanas duras adiante. Tínhamos nos nossos estudos cenários de números de casos e óbitos. Nada do que está acontecendo hoje é surpresa para o governo federal, ressaltou ele. Segundo Mandetta, o ápice da curva deve ser em julho. A redução no número de casos deve acontecer em agosto e em setembro a gente volte no ponto mais próximo de uma coisa mais amena. Ele avalia ainda que a situação mais complexa hoje esteja no Pará. É um estado que provavelmente vem agora com um número muito alto de casos, dobrando muito rápido e com um sistema de saúde que vai ter que se desdobrar, alertou o ex-ministro em entrevista à Folha. Outra grande bomba, com escalada da pandemia, o Brasil já é o segundo país com mais mortes diárias. Olha só, o Brasil alcançou no domingo, 17 de maio de 2020, 241.080 casos de Covid-19. Em 16.108 mortes confirmadas, os óbitos registrados em 24 horas totalizaram 485. A tendência segue de crescimento das infecções pelo novo coronavírus. O Ministério da Saúde estima que a doença atingirá o pico no país de maio a julho. Nesse cenário, o Brasil ganha cada vez mais atenção dos espectros internacional. Em 12 de maio, uma em cada 4 mortes diárias por causa da Covid-19 foi aqui.
Ontem, domingo, os óbitos brasileiros representaram 11,6% dos que acontecem em todo o mundo por dia. O país já é o segundo com mais casos fatais da doença registrados diariamente. A liderança segue dos Estados Unidos, que chegaram a 33,9%. Outro ponto muito importante: o governo começa a pagar a segunda parcela do auxílio emergencial. O governo começa a pagar nesta segunda-feira, dia 18 de maio de 2020, parcela do auxílio emergencial. Os primeiros a receber serão os beneficiários de Bolsa Família, cujo NSI termina em 1. Na terça-feira, dia 19 de maio, serão pagos os recursos aos beneficiários com NIS terminado em 2. A numeração foi criada para compensar os efeitos da pandemia de Covid-19 na economia, conhecido como Corona Voucher. O beneficiário é pago a trabalhadores informais que tiveram a renda comprometida. O calendário da segunda parcela vale para quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril. O governo não informou quando vai pagar a segunda parcela para quem receber a primeira depois dessa data. Olha aí, galerinha, mas também uma informação super importante, onde manifestante bate com mastro de bandeira na cabeça de jornalista em Brasília. Uma apoiadora do presidente Jair Bolsonaro bateu com o mastro de uma bandeira do Brasil na cabeça de uma jornalista da Band News TV, que esperava para entrar ao vivo pela emissora durante manifestação em apoio ao governo na capital federal. O episódio ocorreu pouco antes da participação de Bolsonaro no protesto. Depois da agressão, a repórter Clarissa Oliveira relatou que o tom dos manifestantes foi bastante agressivo em relação à imprensa. A responsável pela agressão, de acordo com ela, circulava com a bandeira do Brasil, chamando profissionais da imprensa de lixo. Após acertar com a bandeira na cabeça da profissional, a mulher riu da situação e pediu desculpas ainda aos risos. Em nota, a direção do jornalismo da Band lamentou mas essa prova de desrespeito ao trabalho da imprensa. Segundo a emissora, foi feito um boletim de ocorrência. A Band afirmou que exige punição exemplar a esse tipo de ato inaceitável de selvageria. A agressão à nossa repórter Clarissa Oliveira durante manifestações em frente ao Palácio do Planalto ofende a liberdade de imprensa e a todos os jornalistas, diz a nota. É absolutamente inadmissível que uma repórter, exercendo sua profissão, seja covardemente agredida por manifestantes radical, que jamais saberá o real significado do direito de livre manifestação e da imprensa livre, um dos substentáculos da democracia, escreveu no Twitter o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes. Ele é responsável por conduzir na Suprema Corte a investigação sobre a organização de atos contra a democracia no país. No início do mês, em outro ato que teve a participação de Bolsonaro, profissionais do Estadão também foram agredidos por manifestantes favoráveis ao governo. Na ocasião, o fotógrafo Dida Sampaio foi alvo de chutes, murros e empurrões. Outros profissionais que trabalhavam no local também foram insultados verbalmente. Da rampa do Palácio do Planalto, Bolsonaro acompanhou a manifestação, posou para fotos com 11 de seus 22 ministros, cantou o hino nacional e adotou um discurso ameno em uma transmissão ao vivo no ato. Nenhuma faixa, nenhuma bandeira que atente contra a nossa Constituição, contra o Estado de Direito, disse o presidente durante a transmissão em relação aos manifestantes. O comentário marca uma diferença entre relação à postura adotada em atos anteriores, como o do dia 19 de abril, quando Bolsonaro participou de manifestações contra o Supremo Tribunal Federal, o STF, e o Congresso em frente ao quartel-general do Exército. Trump anuncia plano para ter uma vacina contra o coronavírus no final do ano. Olha só.
Donald Trump anunciou nesta sexta-feira um plano público-privado para acelerar a criação de uma vacina contra o coronavírus. O presidente norte-americano afirmou em um pronunciamento nos jardins da Casa Branca que o governo federal investirá na produção das vacinas mais promissoras e que já existe 14 datas. Estamos tentando obtê-la até o final do ano, talvez antes, afirmou o mandatário, em contradição ao prognóstico de especialistas da saúde, que calculam que sua produção irá demorar de 1 ano a 18 meses. De qualquer modo, Trump defendeu que com ou sem vacina, o país está de volta. O médico Moncef Slaoui, nomeado para liderar a operação, também se mostrou otimista. O executivo farmacêutico afirmou em entrevista coletiva que recentemente viu dados animadores de um teste clínico não publicado de uma das possíveis vacinas e que os resultados o fizeram sentir-se ainda mais seguros. De acordo de que é possível fornecer centenas de milhões de doses de vacinas no final do ano de 2020. O objetivo é ter disponíveis 300 milhões de doses em janeiro do próximo ano, um número suficiente para proteger praticamente toda a população norte-americana. Slaoui será o principal assessor do plano e o general Gustave F. Perna será o principal oficial das operações. Já o caso Queiroz, suplente de Flávio Bolsonaro, diz que senador foi alertado antecipadamente sobre a operação da Polícia Federal. Olha só, envolvido na crise de escândalos de corrupção, com investigações em curso, o nome de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, do PSL, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, voltou às manchetes dos jornais neste domingo. Reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo aponta que, em dezembro de 2018, com o presidente Jair Bolsonaro recém-eleito, Flávio Bolsonaro teria contado ao empresário Paulo Marinho, um dos mais próximos apoiadores de seu pai, e que foi candidato a suplente na chapa de Flávio, que o senador, que havia sido informado com antecedência sobre o fato de que Queiroz seria um alvo da Operação Furna da Onça. Na época, ninguém sabia onde estava Queiroz. A operação deflagrada em novembro daquele ano investigava esquemas de propinas pagas pelo ex-governador Sérgio Cabral a deputados aliados, além do loteamento de cargos e de mão de obra terceirizada em órgãos como o Detran do Rio de Janeiro. De acordo com a publicação que entrevistou o empresário Paulo Marinho, Flávio Bolsonaro teria sido avisado da existência da operação, então sigilosa, entre o primeiro e o segundo turno das eleições, por um delegado da Polícia Federal, que era simpatizante da candidatura de Jair Bolsonaro. Além disso, segundo Marinho, o filho de Bolsonaro contou que os policiais seguraram a operação para que ele não ocorresse durante o segundo turno das eleições, prejudicando a candidatura de Bolsonaro. O delegado informante teria aconselhado ainda Flávio a demitir Fabrício Queiroz e a filha dele, que trabalhava no gabinete do deputado federal de Jair Bolsonaro em Brasília. Os dois, de fato, foram exonerados naquele período, mais precisamente no dia 15 de outubro de 2018. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e amigo de Jair Bolsonaro desde a década de 1980, já passou a ser investigado em 2018, depois da COAF, a atual unidade de inteligência financeira, que identificou diversas transações suspeitas. Segundo o órgão, Queiroz movimentou 1,2 milhão entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017, valor que seria incompatível com seu patrimônio e ocupação, e recebeu transferências em sua conta de 7 servidores que passaram pelo gabinete de Flávio. Essas movimentações atípicas que vieram à tona num braço de operação da Lava Jato levaram uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Há a suspeita de que as transferências se devessem a um esquema de rachadinha, no qual parte dos salários dos assessores seria devolvida a Flávio ou destinada a outros fins que o Flávio nega.
Flávio recorreu ao Supremo Tribunal Federal para barrar a apuração, mas foi derrotado e as investigações foram retomadas por decisão do ministro Gilmar Mendes. No fim de abril, em outro revés para o senador, o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal da Justiça, negou um pedido para que as investigações fossem suspensas. Para os investigadores, Flávio Bolsonaro é chefe de uma organização criminosa que atuou em seu gabinete na Assembleia Legislativa entre 2007 e 2018, e parte dos recursos movimentados no esquema foi lavada em uma franquia de chocolates, da qual ele é sócio. Promotores investigam ainda se a rachadinha teria sido usada para financiar uma milícia que era comandada pelo ex-policial Adriano Nóbrega, morto em fevereiro. Daniele Mendonça, ex-mulher de Nóbrega, trabalhou como assessora de Flávio. Em conversas de WhatsApp acessadas pelos investigadores, ela disse que o ex-marido ficava com parte do salário que ela recebia do gabinete. Flávio é investigado sob a suspeita do peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Não há informações detalhadas sobre o próximo passo, nem previsão de conclusão, porque os processos correm sob sigilo. O senador nega ter cometido qualquer ilegalidade no caso. Pois é, em agosto de 2019, Bolsonaro anunciou a troca da superintendente da polícia no Rio de Janeiro. Ricardo Saad foi substituído por Carlos Henrique Oliveira. O presidente mencionou problemas de gestão e produtividade, mas a instituição negou problemas de desempenho da chefia. Embora o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro não tivesse ingerência sobre casos envolvendo a família Bolsonaro, houve uma avaliação de que Bolsonaro trocou o superintendente porque a atual de Saad estava em sintonia com autoridades que lidavam com o caso de Queiroz, que investiga supostos elos entre milícias de Rio de Janeiro, no âmbito estadual, com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Após a tensa demissão de Sérgio Moro do comando do Ministério da Justiça e de Maurício Valeixo de chefia da Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro nomeou um amigo de sua família, o delegado federal Alexandre Ramagem Rodrigues, que dirigia a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, para comandar a principal instituição policial do país. A nomeação, no entanto, foi suspensa por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que citou as alegações de Moro e afirmou que há indícios de desvio de finalidade na escolha de Ramagem, em observância aos principais constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. 5 dias depois da suspensão, Bolsonaro nomeou o delegado Rolando Alexandre de Souza como novo diretor da Polícia Federal. Ele era delegado da Polícia Federal e desde setembro de 2019 ocupava um cargo de secretário de Planejamento e Gestão de ABIN, aonde chegou por indicação de Alexandre Ramagem. Ao pedir demissão, Sérgio Moro disse que Bolsonaro quer um diretor da Polícia Federal que lhe passe informações sobre investigações. Ele disse que o representante manifestou especial interesse em inquéritos que tramitam no STF. Dessas investigações apura a disseminação de notícias falsas e ataques a ministros do Supremo. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a Polícia Federal teria identificado envolvimento do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do presidente, nessas ações criminosas. Outra investigação apura o envolvimento dos parlamentares na convocação de protestos antidemocráticos e tem potencial para atingir outro filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e outros aliados do presidente do Congresso. Ao responder às acusações de Moro, Bolsonaro destacou que é prerrogativa presidencial escolher a direção da Polícia Federal. Ele defendeu seu direito de pedir informações sobre investigações que envolviam a si mesmo e sua família, como o inquérito que apurou a facada que levou de Adélio Bispo durante a eleição e a apuração sobre o porteiro de seu condomínio do Rio de Janeiro, que lhe citou em depoimento sobre o assassinato da vereadora Marilene Franco. Questionado no Facebook sobre a possível nomeação de um amigo da família para diretor da Polícia Federal, o Bolsonaro respondeu: "E daí?
Antes de conhecer meus filhos, eu conheci Ramagem, por isso deve ser vetado. Devo escolher alguém amigo de quem? Disse ele muito revoltado com tudo isso. E aí, galerinha, e o que vocês pensam sobre toda essa situação que o Brasil vem vivendo? E agora, com toda essa pandemia e também com essa crise política, deixa a sua opinião. O que você está sentindo nesse momento? Insegurança? Segurança. Comentem. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Deixe também o seu like, ele vai ajudar bastante a gente. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.